gastar o que está gastando, Alicia? Eu acho que tem gente na Europa que talvez discorde que ele seja o grande paladino do fair play financeiro, né? Não me parece ser o caso, mas acho que se a gente for falar em fair play financeiro, não é para a gente olhar só para times como o Botafogo, a gente precisa olhar para times como o Corinthians também, por exemplo. Né? É um time que deve, né, centenas de milhões em impostos, é um time que não paga parte dos seus credores e continua gastando como se não houvesse o amanhã, né? Porque se não sobreviver na Série A, talvez não haja o amanhã. Mas enfim, o fair play financeiro ele não é só quem vem aqui, tem SAF e coloca um caminhão de dinheiro para se reforçar. É também quem deixa de pagar as suas dívidas para investir no seu time, enquanto tem outros, né, outros times com menos potencial de arrecadação, né, fazendo ali o seu e com equipes muito mais modestas e muitas vezes pagando preço esportivamente por isso. Então, o Textor agora, né, escolhe o seu rival da vez, mas mais uma vez, né, ignorando o que ele faz, não só aqui no Brasil, mas também nos seus outros clubes, né? Não é o Textor certamente não é o grande nome do fair play financeiro no mundo e querendo trazer um protagonismo para si que não cabe, né? Aquela coisa ele dando volta olímpica no jogo ali antes do começo da partida, acho uma coisa um pouco desnecessária, mas certamente ele precisa ter um pouco mais de humildade e se apegar um pouco mais aos fatos quando ele fala em fair play financeiro. E aí, Rodrigo, de novo o assunto, né? Foi perguntado, falou do Landim e tal. Eu vou ler aqui uma declaração do Textor de 4 de setembro, que ele critica o fair play financeiro da Premier League. Não importa se você tem 1 bilhão em dinheiro em um carrinho de mão, você não tem o direito de gastá-lo. Isso não é normal. Então, não sei, primeiro ele precisa decidir se ele é a favor do fair play financeiro ou não é, porque cada dia ele dá uma declaração diferente, né? Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, quando ele fala assim, mas os meus salários estão adaptados ao fair play. A gente já falou aqui que não é só salário. As regras na Europa são também relacionadas a investimento de contratação de jogador. Então, ele não estaria adaptado. O que ele quer é um fair play que seja bom só para ele, que é uma regra particular que funcione para o Botafogo, que você possa investir muito em contratação, mas tenha limite de salário. Essa é a regra. Então, tem que entender aí, primeiro, se ele é a favor ou contra do fair play e que tipo de regra ele propõe, porque ele não estaria adaptado, o Botafogo não estaria adaptado a nenhuma das regras de fair play que são usualmente utilizadas na Europa, né? Em todas as ligas, na UEFA e tal, não estaria adaptado, assim como o Lyon está tendo problemas lá na França também, né? Então, aparentemente, o fair play que ele quer é que você possa investir muito em contratação, mas tem um controle de salário, que é o ideal para ele, né? Então, bom, criar uma regra só para si mesmo, não sei se faz muito sentido, né? O que a gente tem que ter nos clubes brasileiros, começou essa discussão muito embrionária, já deveria estar lá na frente, que é você, e a CBF deveria estar mais ativa nessa discussão, que ela não faz, é você ter uma regra parecida com o que acontece lá fora, limitação de gastos de acordo com a receita que tem o clube. Você poderia ter talvez uma flexibilidade para quando o cara acaba de chegar no clube, para lhe tirar do buraco, ajudar a pagar dívidas nesse sentido, mas você teria uma limitação dentro das receitas. Isso, é como funciona mundialmente, não é inventar a mágica de nenhum lugar. Mas a gente já sabe que o Textor fica usando essas coisas da palavra. Cada dia ele fala uma coisa, dependendo do que for mais conveniente de quem ele estiver rebatendo, né? Falou, por exemplo, que recebeu muito bem o São Paulo, não entende como tem um problema. Ele acusou o São Paulo os jogadores do São Paulo de manipularem o jogo. Aí ele não entende como que teve um problema com o São Paulo. Sabe, às vezes tem umas coisas que não fazem muito sentido, assim, não sei, eu sempre fui muito bem recebido pelo Casares e tal, ele acusou 4 ou 5 jogadores do São Paulo de manipularem o jogo, nesse ano, ele acusou, sendo no campeonato passado, né? Como que ele achava que não ia ter nenhum problema com o São Paulo, sabe? Lembrando, só ressaltando aqui, a mãe do Júlio César Casares, o Júlio Casares, o presidente de São Paulo, faleceu, estava doente já há bastante tempo no hospital, então manda os nossos sentimentos aqui para o presidente do São Paulo. Ele era bastante ligado à mãe dele, quando ele faleceu ontem, estava numa luta aí imensa pela vida. Pro Casares.
Força ao Casares, presidente do São Paulo, e é isso, né, Rodrigo? O Textor, cada hora ele põe o pé em uma canoa nessa questão do fair play. Parece que ele Não, atravessa o lá na Atlântico. França ele também está defendendo limitações. Ele falou assim: é muito injusto, o PSG aqui tem muito dinheiro e tal, não sei o que. Aí, dependendo do lugar que ele está, ele defende limitação ou não defende limitação. Ele defende se ele é o pobre ou se ele é o rico, né? Da história. Isso aí. Se ele for rico, aí não tem que ter limitação. Agora, não é meia-noite, meia-noite e um, não é aquele meme que tem. Isso, é o Chico Buarque rindo, o Chico Buarque sério do disco. Bom, no outro jogo da Libertadores, o Fluminense venceu o Galo por 1-0. O Galo também já totalmente focado nas Copas, não tem chance no Brasileiro, mas sai com uma derrota, uma vitória importante do Fluminense, mesmo o placarzinho ali justo, 1-0, mas sair com uma vitória era o mais fundamental. Preocupa no Fluminense que o Thiago Silva saiu sentindo alguma lesão. Alicia, mais uma boa vitória do Fluminense, né? Era um jogo que estava quase com cara do que aconteceu no jogo, né, depois mais tarde, em que o time que dominou a partida, que foi bem melhor, não com, né, a mesma discrepância do jogo de Botafogo e São Paulo, mas o Fluminense, né, vinha criando muito mais chances, jogava muito melhor que o Galo, e estava por pouco ali, né, amargando um empate até injusto, e o Galo parecia que mais uma vez ia se beneficiar, né, como foi contra o São Paulo, de um jogo em que, né, pouco propôs, um jogo, né, eu não sei, o Milito, ele tem parece que o que ele quer propor de jogo não condiz com os atletas que ele tem, né, bota todo mundo para marcar, é um time que não, né, não agride o adversário, mesmo tendo Paulinho, Arana, Hulk, Scarpa, né, um time que, né, pouco fez contra o São Paulo, classificou com aquele golzinho nos estertores lá no Morumbi de bola parada, e ontem ia se segurando, até que ali aos 43 o Lima conseguiu fazer um gol e dar essa vitória merecida para o Fluminense. De fato, preocupa muito a saída do Thiago Silva, né, porque o grande ponto de virada, mais até do que o Mano Menezes, para o Fluminense foi a chegada do Thiago Silva, né, praticamente parou de tomar gol no Campeonato Brasileiro, mas aí no final de semana toma aquela virada do Juventude em 2 minutos, e ontem quase não estava conseguindo, né, vencer o Galo, mas teve esse gol importantíssimo no final, porque assim, o que a gente viu do Galo, pelo menos contra o São Paulo, se a gente fizer o recorte de Libertadores, não dá pinta de que é um time que, né, vai reagir imensamente e conseguir uma vitória por 2 gols de diferença na Arena MRV. Tem elenco para isso, tem jogadores talentosíssimos, mas, né, tem parecido um time muito acomodado, né, um time muito inofensivo quase, o que é difícil de acreditar olhando para os nomes que estão em campo. Né, naquela partida do jogo da volta contra o São Paulo, assim, parecia que o 0-0 era bom para todo mundo, né? Ninguém tinha muito interesse em mudar o placar. Mas o Fluminense consegue esse resultado, agora tem, né, a volta do Cano, fica sendo mais uma opção, o próprio Keno, né, entrou muito bem, né, participa da jogada do gol, mas ainda acho que é um confronto que pode sair qualquer coisa, né? Uma vantagem muito boa para o Fluminense, que pode ir lá e jogar pelo empate, mas não tem nada definido ainda. Eu só espero que a gente consiga ver mais desse Atlético Mineiro, porque era um time que, né, naqueles primeiros 12 jogos do Milito encantou, e a gente, né, pensava que ia ser um dos times mostrando um grande futebol, mas não é o caso, não é o que a gente vê, e o Fluminense, que está aí brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, pode acabar beliscando uma semifinal de Libertadores. E aí, Rodrigo, o que você achou? 1-0, não é 1-0, mas vitória em casa sempre é bom, né? E o Galo, decepção? Olha, como uma pessoa neutra nesse jogo, olhando para trás, eu preferia que tivesse o Fernando Diniz e o Milito da primeira fase como treinadores, porque o jogo foi chatíssimo. Né? Não acontecia nada no jogo, a verdade era essa, os dois, assim, ok, o Galo chegou para se defender, concordo com tudo que a Alicia está falando, que
usa jogadores, tem jogadores ofensivos, e tanto que o Palácio estava marcando o Keno e tomou um drible na jogada do gol, né? Um atacante, o Palácio estava ali marcando o Keno e tomou um drible. Mas assim, se fosse ali com o Fernando Diniz e o Milito primeira fase, seria um jogo mais solto e tal. O jogo foi muito travado. É a característica do Mano. O Mano joga desse jeito, o copeiro, né? E o Milito se transformou nisso durante o período do Galo, quando a defesa fez a água e ele começou a consertar o time para ser um time mais defensivo. E aí, por conta disso, o jogo foi ruim, poucas chances de gol. Não achei nem que foi um jogo tático, né? As pessoas falam assim, não, foi 0x0, 1x0, mas foi tático e tal. O jogo foi chato, teve pouquíssimas chances de gol e os dois times muito cautelosos. Dá para dizer que o Fluminense teve um pouquinho mais de bola. O Thiago Silva, concordo plenamente com a Alicia, é um dos, junto com o Mano, mas é um ponto de virada, porque ele tem uma liderança ali no time. Inclusive, ele sobe para a cabeçada, quase faz o gol ali em determinados momentos. Ele é um fator que mudou o Fluminense. E depois o Mano foi trocando, e eu acho que aí, nisso aí até tem mérito, porque os jogadores que estavam no ataque não estavam funcionando. Fora o Arias, mas o Cauã Elias não estava numa boa noite, ali o Martinelli no meio de campo também não estava grandes coisas e tal. Ele foi trocando, entrou Keno, entrou Cano, entrou o Lima, né, como volante. O Lima acaba fazendo o gol numa jogada, e o Marcelo, entrou o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa, que se machucou, e é o Marcelo que dá o passe no lance. O Keno entra ali contra o Palácios, dribla e cruza para o Lima. Por conta do jogo ser um confronto tão fechado como foi, acaba que 1x0 é uma vantagem significativa. Porque parece um confronto parecido ali com o que foi o São Paulo e Atlético Mineiro. Um gol ali um fator muito decisivo dentro de um mata-mata desse jeito, bem fechadinho, bem copeiro. Eu acho que talvez seja o momento do Milito pensar o Atlético de uma forma diferente para jogar em casa, tendo 1x0 contra. Porque se a gente for lembrar, quando ele conseguiu aquele gol do Batalha na Copa do Brasil contra o São Paulo, ele voltou para jogar em casa, também não jogou soltinho não, né? Então, o Atlético teve algumas chances e tal, mas não foi um time solto. Acho que talvez agora seja o momento de você, de repente, voltar àquele estilo, buscar alguma daquelas coisas, porque ele tem jogadores como Scarpa, Bernard, Paulinho, Hulk, e aí tá todos eles marcando. Você não consegue ver o Paulinho na frente. O Paulinho, eu acho que teve uma bola lá que ele entrou na área, uma metida, eu acho que foi do Hulk, né, que ele tenta dar uma cabeçada, mas assim, você não via ele era um jogador que aparecia direto na área, fazendo gols no início do ano, e agora é um jogador que parece estar marcando o volante adversário, entendeu? Eu acho que cabe ao Atlético rever um pouco isso para o segundo jogo, e o Mano jogando com 1x0 em Belo Horizonte, a gente não consegue prever outra coisa que não seja esse estilo copeiro para jogar lá. Eu acho que tem uma vantagem para o Fluminense por conta do confronto ser esse confronto chato, digamos assim. Tinha falado